Isso é uma coisa que acontece muito nas empresas. Já viu quando sua mãe fala assim, ó? Por exemplo, minha mãe fala assim hoje: Fernanda, vamos no seu quarto? Ah, não quero. Eu não quero. Eu sei, mas eu não quero. E tem aquele fato, tipo, minha mãe fala: Fernanda, sei lá, vai fazer... Não sei fazer comida. Vai fazer arroz com costela. Mãe, não sei fazer isso. Não sei. Eu posso querer, mas se eu não sei fazer, não adianta. Então, assim, na empresa a gente tem muito problema com isso. Porque às vezes, por exemplo, tem uma pessoa que ela... Já viu uma pessoa que é toda boazinha? Tudo que você pede pra ela fazer, ela faz. E às vezes ela faz tudo errado, mas ela tem boa vontade. E normalmente as pessoas na empresa são implicantes, não querem fazer. Não gostam de fazer. Quer ser alguém assim, Belém? Ó. Vai pedir pra eu fazer um gráfico. Eu sei fazer gráfico, mas eu não gosto de fazer gráfico. Eu fico brava quando eu estou fazendo um gráfico. Porque as coisas não vão do jeito que eu quero. Eu peço para vir para cá, ele vem para cá. Meu Deus. Que vontade de pegar ele e colocar no lugar que eu posso, mas não é assim. Então, por isso que é ruim essa diferença de querer e saber. Então, às vezes, por exemplo, vamos para o curso, não quero. Você sabe que tem que vir, sabe? Sabe que você paga no final do mês, mas você não quer. Eu vou hoje. É Jogo Brasil. Eu jogo no Brasil às 5 horas, eu curso é 8 horas da manhã, não, mas é jogo do Brasil. Achei tudo clima de Brasil. Os relacionamentos na empresa. Na verdade, relacionamento em todo sentido. É importante ou não? É importante ou não você chegar num lugar, você fala, oi gente, todo mundo fala, oi gente, sei o quê? Do que você chegar, oi gente, todo mundo... Nossa, café. Nossa, primeiro plantão, você chegar, bom dia todo mundo. Não gosto, Fernanda, não gosto. Relacionamento da empresa é um inferno. Que é assim, ó. Eu vou almoçar com a Adelaine. Ela é da minha equipe. Aí eu tenho a Adelaine e a Poliana. Sou supervisora das duas. Aí eu almoço com a Adelaine. A Poliana fala, tá, mas não gosta de mim. Puxa o saco do menino. Gente, a pessoa só foi almoçar uma vez. Né? E aí, você vai às vezes com a Poliana. A Adelaine fala, tá vendo? Agora não quero almoçar mais comigo não. Só almoço com a Poliana. Meu Deus do céu, meu Deus. Então, assim, relacionamento dentro da empresa é um tanto quanto complicado se você não souber como lidar. Porque você precisa de abrir mão em alguns momentos. Às vezes você vai precisar de abrir mão de querer almoçar com uma pessoa que você acha bacana, que talvez a outra pessoa não vai entender, não tenha maturidade suficiente para entender. E em relacionamento empresarial isso acontece muito. Pessoas imaturas que não sabem resolver o problema. Demanda de tarefas. Já viu quando sua mãe te manda fazer 700 mil coisas ao mesmo tempo, você não dá conta? Ela briga, não briga? Então qual que é a melhor opção? Coloca tempo. Eu faço isso com a minha mãe. Ela fala assim, ó, que minha mãe, eu e ela sempre, o motivo da briga é sempre esse. Tudo ela quer é pra ontem. Eu quero pra ontem. Deixa aqui, gente. Daqui a pouco dá um jeito. Então, por exemplo, ela vai fazer... A última vez que a gente brigou, hoje faz um tempinho. Tempinho não, foi dia 8 de junho, aniversário dela. Ela ia fazer o aniversário no dia 8, que era no domingo. Na sexta-feira ela estava me atazanando para poder ir lá comprar as coisas. Mãe, você vai fazer no dia 8, não vai? Vou! Então por que eu tenho que ir agora, sexta-feira? Acabei de chegar do serviço cansado. Aí, tá vendo? Não precisa mais não. Não precisa, porque Deus me livre, que ele não faz nada pra mim. Gente, espera! No domingo? Domingo de manhã, se eu for lá 8 horas da manhã, a senhora vai conseguir fazer a tempo? Vou! Não, mas eu quero já fazer hoje, pra deixar já pronto pro domingo. Implicante. Então o que acontece? Normalmente na demanda de tarefa coloca tempo. Fernanda, na semana que vem você pode fazer isso pra mim? Posso, que dia e que horas? Ah, eu preciso que você me entregue na semana que vem, dia 20, por exemplo, 6 horas da tarde. Ótimo, não me enche o saco antes. Porque nós não combinamos. Se porventura chegar dia 20, 6 horas e eu não tiver feito, aí beleza, pode cobrar da pessoa. E isso na empresa, gente, é cobrado muito. Porque o seu supervisor é assim, ó. Eu peço um negócio pra Delaine. Delaine, faz pra mim o convite pra gente ir numa festa. Aí a Delaine esqueceu. Você acha que minha chefe vai me perdoar? Nunca. Cadê o convite? Delaine, cadê o convite? Não fiz. Pronto, acabou. Aí a gente já tem um problema enorme por conta de uma falta de cumprimento de meta. Então, assim, isso vai acontecer em qualquer lugar que vocês trabalharem. Vocês vão ser cobrados por demanda de tarefas. Liderança também é uma coisa muito importante. Ai, eu sou tímida. Não gosto de liderar nada. Quando tem trabalho em grupo, eu não gosto.
Eu prefiro ficar quietinha. Você não precisa liderar pessoas, você pode liderar você mesmo. Quantas são as vezes, por exemplo, que a gente tem autossabotador? Nossa, vou acordar hoje, vou fazer um monte de coisa, não sei o quê, e vou trabalhar, e aí vou arrumar toda a minha casa, aí você senta e vê a Ana Maria tá passando um negócio legal. Ah, nem lava amanhã. É assim ou não é? Né? Você precisa de entregar um negócio hoje, 6 horas da tarde. Aí passando um filme muito legal na sessão da tarde, eu quero ver o filme. Aí você espera, ver o filme. Aí você fala, no intervalo eu faço. Aí passa o intervalo você não faz. Aí passa de novo você não faz. Então ter liderança, é bacana ter liderança com você mesmo. Pra falar, ó, eu preciso de entregar até 6 horas. Tá bom, quer ver a Maria? Ver a Maria. Mas então eu sei que depois eu vou ter que demorar um pouquinho mais, eu não vou poder dar ao luxo de fazer alguma coisa que eu queria. E trabalho em equipe. Já ouviu? Já ouviu não, né? Vocês fazem muito trabalho em equipe? Da briga? Aí tem sempre um que fala, não faz nada. Você marca e não vai. Vocês acham que na empresa é diferente? Vou te contar uma coisa, na empresa é pior, sabe por quê? Porque está envolvido dinheiro. Aí fica 3 vezes pior do que o normal. Só que, se você delega as tarefas, não tem por que não brigar. Quando eu fazia faculdade, era assim. Nossa, não sei o que, não deu tempo. Me coloca no seu grupo? Não. Nossa, Fer, não fez nada, não fez. Aí, a gente sempre fazia grupo de 3 pessoas. Daí era eu, a Osana e a Thaís. Aí a gente brincava, o Fernando era da criação, eu criava as coisas. Vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, vamos fazer isso, fazer aquilo, não sei o quê. A Thaís era da produção, a Thaís virava tudo aquelas ideias prontas. E a Osana ela fazia a logística. Nossa, faltou um papel, a Osana estava com papel, ela tinha cara de deficiência. Nossa, amiga do céu, não imprimiu o papel, já imprimi para todo mundo. Ótimo. Cada um tem uma função designada. Então a gente não brigava. E aí, sugiro que vocês façam isso. Fulano, Sara, você vai ter que entregar o caderno com o cabelo amarelo colorido. Sara, o trabalho vai ser entregue na sexta-feira. Na quinta-feira a gente já tem que estar com tudo pronto. Se na quinta-feira, coloca um dia antes pra você colocar no dia certinho, não tem jeito. Se na quinta-feira não estiver pronto, Sara, deixa eu te falar uma coisa, você tem meia hora pra fazer, você consegue? Não, então pode deixar aqui que eu vou fazer, isso não tá no grupo. Nossa, Fer, você é muito má. Quem foi má, na verdade, na história não foi ela. Na história faz o trabalho todo, então, assim, quando a gente fala de habilidade importante, o que vocês fazem aqui enquanto grupo, enquanto pessoas que estudam, é a mesma coisa que vocês vão ter numa empresa. Porque às vezes, por exemplo, eu preciso de entregar uma demanda que alguém me pediu, só que eu dependo do Elaine. Aí eu fico me enrolando. Amigo, faz pra mim, que eu preciso te mandar. Não, espera um pouquinho. Chega um momento que você tem que fazer, não tem? Aí, você tem a oportunidade de chegar no chefe e falar, olha, eu pedi pra Adelaine fazer, daí não deu certo, daí eu fiz, não sei o que e tudo mais. Aí, as pessoas acham que na empresa, quando você faz isso, você tá ferrando a vida do outro. Cara, ele não fez. Você concorda comigo, se ela tem uma demanda e eu dependo dela. Se eu sou parte do trabalho dela, eu chego e falo, Dê, você não fez, não sei o que e tudo mais. Você acha que ela vai falar? Quando é perigoso ela falar assim, você é minha chefe? Então, o que acontece? Não é ser dedo duro. Não é você falar, ai, não tá vendo, tá falando ali, ó, que aí é fofoca. Quando você conta pra outra pessoa, que você não conta pra pessoa que resolve, é fofoca. Porque fulano, nossa, ai, foi preguiçoso, faz nada, não sei o que, não. Aí o outro fala pro outro, que fala pro outro, fala pro outro. Aí a chefe nunca sabe o que tá acontecendo. Aí todo mundo briga na equipe e ninguém resolve o problema. Então, assim, essas habilidades que a gente fala pra vocês desenvolverem são habilidades que é importante no curso de vocês e são habilidades que são importantes também na empresa que vocês vão trabalhar. E a hora da entrevista. Primeira coisa, nunca vá na entrevista de emprego com roupas rasgadas. Não vai, gente. Então, assim, são coisas muito pequenas, mas que fazem toda a diferença. E não tenha dúvidas. O selecionador só vai selecionar se você for um cara diferente. Eu lembro muito da minha primeira entrevista. Nunca tive entrevista na minha vida. E aí, fui fazer a entrevista na Callink. Eles perguntavam coisas do tipo, se você for viajar, você leva quem?
Aí todo mundo na roda, eu já trabalhei em tal lugar, já trabalhei nisso, tenho experiência com isso. Falei, pronto, me ferrei. Porque eu não trabalhei em lugar nenhum, não sei nada, acabei de sair do colegial, não faço nada da minha vida e eles vão passar. Aí a moça virou pra mim e falou assim, se você fosse pra uma praia hoje, de avião, quem que você levaria? Pensei, falei, pra quem que eu vou levar? Aí eu, minha avó. Aí eu olhou, sua avó? Falei, é. Que minha avó nunca foi na praia e eu acho que todo mundo tem direito a uma primeira oportunidade. Não pense, gente. Que frase mais ridícula. Passei, deu certo. E daí, quando as pessoas vão no processo seletivo, aí eu faço perguntas ridículas assim pra ver se o cara é criativo ou não. Porque 90% das pessoas hoje que trabalham numa empresa, se elas forem criativas, já tá bem caminho andado. Porque quando eu der um problema pra ela, ela vai ter criatividade para poder resolver esse problema. Então, na entrevista de emprego, da última que eu participei foi o mais engraçado, porque aí eu ainda era supervisora de recrutamento, então eu participei do processo para chamar os menores aprendizes. E aí, gente, eu me divertia muito. Foi 2 semanas da minha vida que eu me diverti muito. Como você chama? João. João, você quer trabalhar na Caolink por quê? Porque eu detesto meu pai e minha mãe. Gosto não. Não gosto da minha mãe, não gosto do meu pai, tenho um problema de relacionamento seríssimo com ele e eles não me dão dinheiro. Aí eu tô aqui pra poder ganhar dinheiro. Mas o que você quer fazer com esse dinheiro? O que eu quiser. Você me independência? Falei, pronto, vai matar as pessoas lá dentro. Não quero. Aí, não quero. Aí você fala com outra pessoa. Aí você fala com outra pessoa. Ah, você quer trabalhar por quê? Ah, eu quero trabalhar porque eu não tenho nada pra fazer em casa. Gente. Mas aí tem um extremo também, né? Eu quero trabalhar porque eu sou uma pessoa comprometida, porque eu sou uma pessoa que quer muito. Nenhum nem outro. Seja equilibrado, fale a verdade. E quando você fala assim, qual é o ponto que você tem que desenvolver? Timidez. Para menor aprendiz, todos é timidez. Aí a gente já deixa avisado antes. Ó, gente, vamos fazer o seguinte. Não vale ponto como melhoria de timidez, tá bom? Tá bom. Gente, a gente combinou, não combinou? Não vale timidez. Aí você tem 30 minutos para pensar no que você vai falar. A pessoa levanta. Qual a sua probabilidade? Timidez. Não, não vai timidez. Só timidez. Juro por Deus. Mas só timidez? Então você é perfeito em tudo. A Adriana ainda dá uma dica. Pra ele falar, não sou perfeito em tudo. Ele sou só timidez. Eu falei, então você é perfeito. Você é o cara. Você só não fala para as pessoas que você é o cara. Mas você é o cara. Ele é. Você fala, tipo, como é que eu ajudo uma pessoa dessa? Tentando ajudar a criatura. Mas aí, são coisas bacanas que me interessam. E quando você fala assim, ó, qual que é o seu principal defeito? Sou perfeccionista. Gente, figurinha carimbada, todo mundo fala isso. Ah, você é perfeccionista? É, eu sou perfeccionista, eu gosto de fazer as coisas tudo muito bem feito. Mentira! Aposto que a cara da desorganização não faz nada da vida. Ai, eu sou perfeccionista. Só que o que acontece? Quando você vai falar algumas coisas, leia primeiro. Tem algumas coisas que não é legal você falar na entrevista. Não é legal, por exemplo, você falar que você bate no seu irmão na entrevista. Porque daí você transparece um comportamento meio agressivo. Né? Será que ele vai me bater também? Não quero. Bom, hoje nós viemos aqui, nós da Caolink, viemos falar um pouquinho mais para os jovens o desenvolvimento de carreira. Falei um pouquinho da minha história, de como que eu me desenvolvi na Caolink. E aí a gente veio também para poder pegar indicações para que eles pudessem trabalhar conosco. E aí nós finalizamos agora com algumas indicações. E aí eles vão participar do processo seletivo e, sendo contratados, vão fazer parte da nossa equipe.